Apocalipse capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até ao 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como o de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Novamente, irmãos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. A palavra que já ministraste diretamente ao meu coração, Senhor. A palavra que eu carrego com a responsabilidade do Teu nome, Pai. A palavra que eu carrego como semente, que eu espero, Senhor, que seja depositada no coração dos irmãos, Senhor. Essa semente que só Tu podes regar, só Tu podes cuidar, só Tu podes fazer florescer, Senhor. Que essa semente, Senhor, transforme vidas hoje aqui neste lugar. Que ninguém saia da mesma maneira como entrou, Senhor. Que vidas sejam transformadas, libertas e curadas pela Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, é muita responsabilidade trazer uma palavra que seja aqui para a igreja. É muita responsabilidade pregar. E é uma maior responsabilidade poder pregar num culto de Santa Ceia. Eu agradeço a oportunidade que o pastor me deu de poder trazer hoje esta mensagem. O pastor nem sabe, mas durante o culto do domingo passado, Deus falou comigo esta mensagem. E no final do culto ele disse: Hugo, vais pregar na Santa Ceia? Eu: tá bem, tranquilo. Porque, irmãos, além da responsabilidade que eu tenho de carregar esta mensagem, se há um livro que me dá medo de ler, medo de pregar, é o livro do Apocalipse. Só que nós não podemos ignorar a importância de sequer de uma vírgula na Bíblia. Ele está aqui, ele existe, e é para os nossos corações. Só que não é bem medo que o livro do Apocalipse nos dá. Ele tem que nos dar temor, que é aquilo que falta a cada um de nós. Falta-me temor a mim. Eu preciso carregar também o livro do Apocalipse comigo. Existe um valor neste livro de coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos. Talvez nós vamos morrer sem entender. Ou talvez nós só vamos entender certas coisas quando lá estivermos na glória. Aleluia. Talvez só vamos entender quando naquele dia estivermos frente a frente com Deus.
Só que este foi o texto que tocou o meu coração. Não para que eu vos explique tudo aquilo que nós acabámos de ler, até porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu entendi que foi necessário nós lermos este texto para nós podermos visualizar aquilo que João viu. Aquilo que foi colocado diante de João. Se pelo menos um de nós conseguir visualizar isso. Aleluia. Talvez não faça sentido agora para um culto de Santa Ceia eu estar a trazer uma mensagem destas. Só que foi aquilo que Deus me empurrou a trazer. Aleluia. Se pelo menos uma pessoa, irmãos, aqui for transformada por esta palavra, glória a Deus. Talvez alguém aqui esteja fraco, que sinta que hoje não é o dia de eu tomar a ceia. Talvez alguém aqui não entenda o propósito da adoração. E a partir de hoje, eu espero, irmãos, que alguém possa alcançar aquilo que Deus propõe para a nossa vida. Amém? Vamos entrar no texto. Versículo 1. Que diz: depois destas coisas. Depois destas coisas, o quê? João estava sozinho na ilha de Patmos. Ele foi instruído por Deus a escrever 7 cartas a 7 igrejas. Nessas cartas, ele fala com a igreja. Ele aponta coisas para a igreja. Ele corrige coisas nas igrejas. Ele fala sobre as obras que a igreja está a fazer, sobre os pecados que a igreja está a tolerar, sobre a falta de amor, sobre os falsos mestres. Ele também fala sobre perseverar em meio à adversidade. Ele também fala sobre frieza espiritual. Ou seja, estas coisas são as coisas que Deus aponta, corrige, confronta as igrejas. E Ele não está a falar só para aquelas igrejas, Ele está a falar do agora. Aleluia. Aleluia. Então, depois de ele escrever estas cartas, ele olha para o céu e vê uma porta aberta no céu. Ele ouve uma voz como de trombeta. E assim que João ouviu essa voz, foi arrebatado para a sala do trono. Versículo 2. Fui arrebatado em espírito, e eis que vi um trono que estava posto no céu, e vi um assentado no trono. Aleluia. Versículo 3. E aquele era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônica. Jaspe é uma pedra brilhante, translúcida. Sardônica é uma pedra vermelha. Eu não consigo nem imaginar que tipo de luz é que ele estava a ver naquele momento. Uma luz que é vermelha e branca ao mesmo tempo. Faz lembrar o sangue e faz lembrar a pureza. Aleluia. Aleluia. Só que é a maneira com que João nos consegue descrever aquele cenário. O que ele conhece são pedras preciosas, que são as coisas mais lindas que ele consegue descrever. Por isso ele usa isto como um exemplo, para nós entendermos um pouco daquela visão. E ele viu o arco-íris, que é o arco celeste, ao redor do trono. Versículo 4. Ao redor do trono haviam 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco. Ou seja, 24 anciãos limpos. E na sua cabeça tinham coroas de ouro. Aleluia. Não era uma coroa, eram várias coroas de ouro. Irmãos, aqueles anciãos são sacerdotes, lavados, limpos, remidos pelo sangue de Jesus. Com coroas de ouro que são o nosso galardão. E quem tem coroa é rei, certo? Eles são sacerdotes reais. Nós somos o quê, igreja? Nação santa, sacerdócio real. Então aqueles 24 anciãos representam a igreja naquele cenário. Aleluia.
Eles representam a igreja que vai subir. E aquele traje branco vai ser o nosso uniforme no céu. Aleluia. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Irmãos, aqueles relâmpagos são a manifestação da glória de Deus. Não são para nos assustar. São para nos iluminar. São para revelar aquilo que está oculto. São relâmpagos para mostrar que diante do trono nada fica oculto. Tudo é revelado diante do trono. E os trovões são a manifestação do juízo de Deus. A terra estremece diante de um trovão, porque a terra estremece diante da presença de Deus. Toda a terra treme na presença de Deus. E João ouviu vozes. Vozes como de muitas águas. Vozes como de trombeta, porque é uma voz urgente. É uma voz que nos chama. É uma voz que nos chama até à sala do trono. É uma voz que diz: vem quem é digno de estar na minha presença. É uma voz que diz: vem quem é digno de estar na minha presença. Vem quem é digno de estar na minha presença. E diante do trono estavam também 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ali é a manifestação do Espírito Santo, irmãos. Não são 7 Espíritos, é apenas um Espírito, mas é representado como 7, porque o Espírito se apresenta a nós com 7 características. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías nos fala quais são essas características. Isaías 11, 2. Que diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Aleluia! Por isso nós vemos 7 Espíritos. Temos o trono, temos o Espírito Santo. Voltamos, capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos e por detrás. Estes seres, irmãos, são os mesmos que foram apresentados na visão de Isaías e na visão de Ezequiel. Seres cheios de olhos, com 6 asas. Certos teólogos dizem que estes animais representam as 4 faces com que Jesus se apresentou a nós. Versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o rei dos judeus. Ele é representado como um leão, o rei dos animais. O segundo animal semelhante a um bezerro, porque no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo perfeito para nos servir. E o terceiro animal é apresentado como um rosto como de homem, porque no Evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como um homem que tem empatia pelos pobres, tem empatia pelos fracos, pelos oprimidos. Daí nós vemos um animal com o rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando, porque João nos apresenta Jesus como Filho de Deus, elevado nas mais altas alturas, que voa tão alto que nós não conseguimos nem entender o quão alto ele voa. E é representado por uma águia voando. Aleluia. Nós vemos então um trono, 4 rostos, 4 manifestações. Vemos 7 espíritos, 7 atributos do Espírito Santo. Mas nós vemos só um trono,
Só um Deus. Só um Deus que é exaltado, só um Deus que é adorado, só um Deus que é santo para sempre. Aleluia! Versículo 8. E ali todos, dia e noite, diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Foi necessário, irmãos, eu fazer uma introdução um pouco mais longa ao texto, porque nós precisamos de uma base para entender aquilo que Deus nos quer revelar. Quem é que está assentado no trono? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, se um dia vos perguntarem onde é que está dito que Deus está sentado num trono, aqui está um texto. E se é Deus que está sentado no trono, no mais alto trono, no centro de tudo, e Ele é adorado por todos ali, Deus tem que ser o foco da nossa oração, adoração. Porque Ele é santo, santo, santo. Irmãos, não existe uma palavra para descrever o quão santo Deus é. Até os anjos têm dificuldade em dizer o quão santo Deus é. Portanto, eles repetem 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Eles tentam descrever o quão santo Ele é. O quão santo sobre todos os santos. Santíssimo acima de todos os santíssimos. Porque para Deus, a santidade não é uma mera característica. Deus é absolutamente santo. É a essência do que Ele é. Ele é santo em tudo o que faz. Ele é santo em tudo o que pensa. Ele é santo em tudo o que Ele planeia. E aqui encontramos o nosso primeiro problema. Deus é quem está assentado no trono dos céus. Isto nos mostra que é Deus quem reina sobre todas as coisas. É Ele que está sentado no mais alto trono. É Ele que está sentado no centro de tudo. Isso nos mostra também que é Deus quem tem domínio sobre todas as coisas. Até sobre o caos e sobre a miséria que nós vivemos. Amém, igreja? Então, quem é que reina na nossa vida? A quem é que nós dedicamos a nossa adoração? Se é Deus que está no trono, então Ele tem que ser o centro da nossa vida. Entendem porque é que aqueles seres estão cheios de olhos por frente e por trás? Para terem sempre visão para o trono. Para onde quer que eles se viram, têm sempre um olho direcionado para Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós, irmãos, para onde é que nós olhamos? Será que estamos a olhar para o ordenado no final do mês? Será que estamos a olhar para o nosso telefone? Será que passamos o dia a olhar só para a televisão? Se Deus é quem reina na nossa vida, para onde é que nós estamos a olhar? Porque para Deus não é. Coloca o versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, aquele que vive para todo o sempre, enquanto isso, versículo 10, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo o sempre e lançaram as suas coroas diante do trono. Irmãos, eles prostraram-se diante do trono. A igreja prostrou-se diante do trono. Atirou a sua coroa diante do trono. Porque, irmãos, por maior que seja o nosso galardão, por maior que seja a nossa coroa, por maior que seja o nosso estatuto social, ninguém é maior do que aquele que está sentado diante do trono. Ninguém é maior que Deus. Aleluia. Naquele lugar ninguém está a disputar o lugar da frente. Todos ali
estão de maneira ordeira. Tudo funciona perfeitamente. Ninguém ali está à procura de aplausos. Ninguém ali está à procura de ser visto. Todos ali, todo o ser ali, toda a língua ali apenas confessa que o Senhor é o nosso Deus. Já na igreja é o contrário. Às vezes até parece que disputamos os lugares de trás da igreja. Eu já visitei várias igrejas e em todas os lugares de trás são os primeiros a ser ocupados. Aqui não é diferente. Agora estamos a melhorar um pouco, avançamos umas cadeiras para a frente. Só que, irmãos, se o púlpito fosse o céu e a porta fosse o inferno, nós estávamos mais perto do inferno. Ali todos estão diante do trono, todos estão frente ao trono de Deus. E é o que nós precisamos, irmãos, de nos aproximar do trono de Deus. Porque nós não somos nada sem Deus. Quanto mais perto, maior vai ser a nossa coroa. Quanto mais perto, maior vai ser o nosso galardão. Quanto mais perto, vai ser a glória de Deus a brilhar nas nossas vidas. Humilhem-se e confessem que o Senhor é o nosso Deus. Coloquem-se diante do trono. E foi o que eles fizeram no versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Eles se prostraram diante do trono. Eles disseram: Senhor, Tu és o meu Deus. Só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós temos que aprender a adorar com eles, irmãos. Isto é verdadeira adoração. Aleluia. E se nós um dia queremos chegar na glória, junto com os anjos, nós temos que aprender a adorar com eles. E é aqui que encontramos o segundo problema. Nós não sabemos adorar a Deus. Nós achamos que sabemos. Achamos que tudo o que fazemos aqui neste momento é o suficiente. Se um dia quero chegar na glória e cantar eternamente Santo, 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 eu tenho que fazer mais. Se eu não aguento aqui 10 minutos sem bocejar, se eu acho que o culto é uma coisa entediante, como é que eu vou aguentar a eternidade a cantar Santo, Santo, Santo? Irmãos, Deus não força ninguém a entrar no céu. Deus não força ninguém a aceitar Jesus. Deus muito menos vai obrigar alguém a adorá-lo. Então, se hoje não é do nosso interesse adorar verdadeiramente a Deus, como é que vamos fazer isso na eternidade? O meu medo, irmãos, é que nós estamos demasiado acomodados com a vida que nós vivemos hoje. Nós estamos demasiado acomodados com o pequeno esforço que nós fazemos numa tentativa de adorar a Deus. Como é que será no céu em que dia e noite temos que cantar Santo, 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 eternamente? O problema está na nossa atitude, o problema está na nossa maneira de viver. Porque nós achamos que adorar é simplesmente cantar. É levantar os braços. É quando eu sinto um arrepio e digo glória a Deus, aleluia. Só que nós precisamos corrigir essa visão que as igrejas têm sobre a adoração. Porque a adoração não é apenas isso. Não é apenas se levantar, se emocionar durante o culto, durante aquele louvor que toca no coração. No Antigo Testamento, irmãos, adoração era sacrifício. Era se aproximar a Deus de uma forma limpa, de uma forma santificada. Envolvia colocar o cordeiro sobre o altar, derramar o seu sangue. Ali mostrava reverência, mostrava temor a Deus. E no Novo Testamento não era muito diferente. A palavra usada para adoração em grego
significa curvar-se profundamente, prostrar-se de rastos no chão. Então é um nível de prostração que a palavra indica, que é usada como um cão que lambe os pés do seu senhor. A verdadeira adoração, irmãos, é submissão total a Deus. Só que hoje ninguém se prostra perante Deus. Ninguém faz um verdadeiro sacrifício. Ninguém derrama sangue pelo nosso Deus. E sexta-feira foi dito aqui pela pastora, Romanos 12:1, que Deus pede que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, perfeito e agradável. Essa é a nossa verdadeira adoração. Mas como é que eu faço esse sacrifício santo e agradável a Deus? Irmãos, no Antigo Testamento, durante o sacrifício, era gerado um fumo que era como um incenso. Durante aquela adoração, durante aquele sacrifício, existiam no Antigo Testamento 2 tipos de incenso. O primeiro vinha daquela forma de adoração, de sacrificar o animal, e o fumo subia como uma coluna de fogo para chegar às narinas de Deus como um cheiro suave. A segunda forma de incenso era um fumo mais branco. Era um fumo que era só usado dentro do tabernáculo. E era só usado quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Aquele fumo denso, branco, só tinha um propósito: proteger o sumo sacerdote da glória de Deus. Porque no meio do fumo funcionava como um filtro para a glória de Deus. Porque é como a Bíblia diz: ninguém verá a Deus sem morrer. Quando um animal era oferecido, quando um animal era queimado, o fumo subia. E era todos os dias que era oferecido um animal. Todos os dias tinha que existir uma chama acesa naquele altar. Todos os dias tinha que subir uma coluna de fogo, de fumo, até às narinas do nosso Deus. Todos os dias, eternamente. Deus ali já mostrava que Ele queria uma adoração constante. Que era um sacrifício constante. Porque Deus quer é o fogo do altar aceso todos os dias. Só que hoje em dia, irmãos, nós já não temos o altar para o sacrifício. Mas hoje nós temos um coração pronto e disposto a adorar. Temos um coração que foi feito para arder. Nós fomos criados para adorar, irmãos. A nossa própria vida foi criada para ser levada como um incenso constante diante do nosso Deus. E o que é que o Novo Testamento diz sobre isso? Orai sem cessar. O rei Davi entendeu isso. Coloca para nós Salmo 141, versículo 2. O rei Davi entendeu. Ele disse: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Davi entendeu que o sacrifício tinha que chegar até às narinas de Deus como um incenso, como um cheiro suave. E no Novo Testamento é-nos dito para orar sem cessar. Irmãos, o que antigamente era uma coluna de fogo que subia, agora tem que ser uma vida de oração. Tem que ser uma entrega total a Deus. Só que o problema, não temos o altar e a chama de muitos está apagada. Nós já não conseguimos queimar incenso para o nosso Deus. Tanto o incenso como a adoração só tinha um destino: subir, entrar no trono e chegar às narinas de Deus. Toda a forma de adoração tem que ter apenas um destino, que é o trono. Aleluia. E aqui chegamos ao terceiro problema.
Como é que eu faço chegar a minha adoração até ao trono? Se eu, para estar diante do trono, eu tenho que ser santo. Só que eu não sou santo. Como é que eu vou chegar até aquele lugar? E aqui está a pergunta que coça atrás da orelha. Nenhum de nós é digno para lá estar, irmãos. No mesmo sítio onde João foi arrebatado. Nenhum de nós é digno de estar ali. Coloca nós 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isto também não faz parte só do Novo Testamento, também já fazia parte do Antigo Testamento. Coloca Levítico 11:44. Porque eu, Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Toda a Bíblia nos fala o mesmo. Deus não disse, santifiquem-se como eu sou santo. Não, porque para nós é impossível ser tão santo quanto Deus. Mas Ele diz, porque eu sou santo. Porque apenas quem é santo pode estar na minha presença. Irmãos, entendam que Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele era, é e sempre será. Quando o inimigo olha para nós, irmãos, quando o diabo olha para nós, ele nos vê apenas como figuras caídas. Ele nos vê apenas os nossos fracassos. Tudo o que tem de ruim em nós é o que ele olha para nós. Falhos, ignorantes, perdidos. E nós, quando olhamos para o nosso irmão, nós vemos como ele é agora. Vemos a pessoa que ele é agora. Só que Deus não, irmãos. Deus, Ele não vê presente, passado e futuro. Deus simplesmente vê o agora. E a maneira como Ele nos vê é como nós vamos ser. Enquanto nós nos vemos fracos, incapazes, Deus já nos vê glorificados, santificados, vestidos de branco, com coroa na cabeça, junto com os anjos a dizer Santo, Santo, Santo. Deus olha para nós, Ele diz, eu vejo o caminho que tu percorreste e eu vejo a coroa que tu vais alcançar no fim. Eu vejo as batalhas que tu passaste, mas eu vejo também as vitórias que tu alcançaste. Eu vejo o teu deserto, mas também eu estou a ver o jardim eterno que eu preparei para te receber. Aleluia! Não desistam, irmãos, pelo que somos agora. Não desistam, porque Deus já nos vê como nós vamos ser na eternidade. Aleluia! Enquanto, irmãos, nós aqui na terra estamos a chorar, lá só vamos cantar Santo, Santo, Santo. Como é que eu sei isto? Porque Deus foi quem escreveu a história. Aleluia! E quem escreve a história já garantiu que nós podemos chegar até ao trono. Aleluia! Porque na visão de João, o sacerdócio real já lá estava. Isso quer dizer que nós vamos chegar lá. E agora talvez faça sentido para alguns. Porquê de eu estar a trazer esta mensagem num culto de Santa Ceia? Porque, irmãos, foi através do sacrifício de Jesus que nós recebemos a capacidade de entrar na sala do trono. Aleluia. Foi Ele que nos deu a capacidade de chegarmos até lá. Porque mesmo Ele sendo santo, todo-poderoso, Ele um dia olhou para nós. Ele um dia veio ter connosco.
enviou o seu Filho para cuidar de nós. Ele ali mostrou que se preocupa connosco. Ele se revelou a nós. E hoje Ele está-nos a convidar para adorarmos junto com Ele. Neste culto hoje Ele está a dizer: eu fiz tudo para que tu estivesses comigo. Agora vem. Vem, tu agora que és digno de estar comigo. Vem, adora comigo e senta-te à mesa comigo. A ceia, irmãos, é um ensaio da sala do trono. É a nossa oportunidade de comer na mesma mesa do Rei. A verdade, irmãos, é que nós não merecíamos nada. Ainda assim, Ele se sacrificou por cada um de nós. Nós não éramos dignos sequer de nos aproximar de Deus. Precisávamos de um incenso para podermos ver um relance da glória de Deus. Mas Ele nos torna dignos. E isso é o Evangelho, irmãos. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. Foi no sacrifício de Jesus que nós recebemos a chave de acesso à sala do trono. Só que há uma coisa, irmãos, que com grande temor no coração eu tenho que dizer. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele pregou: arrependam-se, vocês que são pecadores. E ali naquele momento 3.000 almas se converteram. Uns dias depois, ele pregou: foram vocês que mataram Jesus. E ainda assim, ele morreu, ele se sacrificou por vocês. E naquele momento, 5.000 almas se converteram. Hoje em dia, enchem-se estádios para ouvir pregadores. Prega-se que Jesus te ama. E saem de lá 10.000 convertidos a dizer: Jesus me ama do jeito que eu sou. Estamos a pregar o que hoje em dia? Que não é preciso fazer nada? É isso? Até agora nós vimos o que Deus exige de nós. Coloque Hebreus 12:14. Deus nos disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos a pregar que não é preciso fazer nada, mas Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário, irmãos, nós arrependermos dos nossos pecados. É necessário, irmãos, nós aceitarmos Jesus na nossa vida como nosso eterno e único suficiente Salvador e seguir o caminho da santificação. O acesso Jesus já nos deu, foi a santificação. Ele nos deu o seu sangue, da mesma forma que Isaías profetizou, um sangue que nos lava, que nos redime, que nos torna mais alvos do que a neve. Nós precisamos, irmãos, voltar a pregar o que precisa de ser pregado. Jesus foi pregado na cruz. Não foi uma madeira que foi pregada. Jesus foi pregado, literalmente, na cruz. E o sangue que Ele derramou é o sangue que nos limpa, que nos lava, que nos redime de todos os pecados. E isso exige sacrifício da nossa parte. Exige de nós verdadeira adoração. Coloca novamente capítulo 4, versículo 8 do Apocalipse. Aleluia. 8. No céu está-se a dizer: amor, amor, amor. Não é, irmãos? Não. Está-se a dizer: santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Está-nos a mostrar que a santidade não é sequer uma opção. Porque não é. Nós precisamos voltar a pregar sobre a santidade, sobre a salvação. Temos que voltar ao Evangelho que diz que Jesus morreu na cruz. Temos que pregar a mensagem que realmente salva, a mensagem que realmente liberta, a mensagem que realmente transforma. Temos que nos lembrar, irmãos, que existe um trono e ao lado do trono existe um livro. Será que naquele grande dia nós vamos chegar lá e ver o nosso nome a ser chamado? Será que vamos estar naquela fila e ouvir o nosso nome?
Ou será que vamos estar ali naquela fila apenas para presenciar toda esta imagem de glória e poder que João também presenciou? Vamos ficar maravilhados com aquele cenário, só para depois nós sermos lançados no lago de fogo. Só para vermos aquilo que nós vamos perder. Conseguem imaginar o terror que é poder estar na presença de Deus e depois entendermos que afinal aquele não é o nosso lugar? Da mesma forma, irmãos, que nós escolhemos adorar à nossa maneira, que nós adoramos quem nós queremos, que nós não fazemos as coisas que Ele nos pede. Como é que podemos achar ser dignos daquele lugar, se nada do que nós fazemos hoje nos dá acesso àquele lugar? A palavra, irmãos, é para incomodar mesmo. É uma palavra de arrependimento. É para chamar alguém aqui a mudar de vida. Chegou a hora, irmãos, temos que mudar a nossa pregação. Temos que mudar também a nossa forma de orar. Temos que mudar a nossa forma de adorar. Porque não é só a adoração que gira em torno do trono, irmãos. A ceia também é um momento que gira à volta do trono. E não há momentos fáceis para poder falar sobre isto. Mas a ceia é exatamente isso, irmãos. A ceia é um memorial santo diante de um Deus santo para um povo que precisa viver em santidade. A ceia, irmãos, é para nos lembrar que o trono está ocupado. E quem toma a ceia indignamente está a desonrar aquele que ocupa o trono. Paulo escreveu aos Coríntios: examine-se, cada um a si mesmo. Talvez alguém hoje pensou, talvez eu não vá tomar ceia. Talvez até este momento eu não entendi que era assim tão importante tomar a ceia. Só que Deus não vos chamou aqui hoje para afastar desta mesa. Ele nos chamou aqui hoje para nos preparar para esta mesa. Temos que nos lembrar que hoje não vamos tomar um pão qualquer. Nós tomamos um pão daquele que está no trono. Amém? E foi isto que Deus colocou no meu coração para hoje. E eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Amém? Que Deus abençoe.